Glória a Deus. Está muito chique aqui. Aleluia. Deus é bom, queridos. Amém ou não amém? Olha para quem está do teu lado e fala assim: parece que você já está mais bonito do que ontem. Estou tremendo aqui. Sabe que Deus tem planos. Então diga para quem está do teu lado, diga assim: pode até não parecer, mas Deus está no controle de tudo. E sabe que na mudança do ano passado para esse ano, eu estava orando para entender as guerras desse ano. E Deus falou: você vai se preparar para lutar contra Leviatã, o dragão das águas, a serpente, Satanás. Mas usou esse termo, esse nome, né? Leviatã. E aí nós vamos estudar. Leviatã é o que vive no mar, nas águas, e com uma força e uma fúria terrível com relação à igreja. Ele é o próprio Satanás. E aí Deus me falou: você vai em alguns lugares, eu vou te mandar aí, você vai fazer atos proféticos, e se prepare, porque vai ter uma agitação das águas. E aí nós vemos aqui em janeiro, e Deus falou: vai no porto. E nós vemos aqui, e depois disso começou uma revolução na questão de crime organizado, tudo isso a gente viu. Aí nós fomos em janeiro também em Salvador, na Bahia, no farol da Barra, e subimos naquele farol, tocamos o chofar e profetizamos nas águas. E em seguida veio o carnaval na semana seguinte, e deu aquela confusão toda, e todo mundo ficou sabendo que Deus estava trazendo o apocalipse. Até as pedras clamaram e houve uma guerra. Só que Deus tinha falado: cada vez que acontecer o ato profético, vai acontecer uma situação. E nós fomos depois num lugar chamado Paranaguá, o segundo porto mais importante da nação, e oramos contra Leviatã, profetizamos. Na semana seguinte pegou fogo num lugar, inexplicavelmente. Depois nós estivemos num lugar em Macaé, no Rio de Janeiro, nas cachoeiras que descem para a região dos lagos. E Deus falou: você vai nesse lugar, profetiza, porque vai haver inundações, então profetiza. E aí subimos lá uma trilha. Pensa, por isso eu estou magrinho. Uma trilha, 3 horas para subir, e fizemos o que Deus mandou. E aí viemos numa ilha aqui, né? A ilha Porchá, é assim que fala? Que é o mapa do Brasil, a ilha. Então não sei se você já sabe disso, mas a ilha, a geografia da ilha é o mapa do Brasil. Deus falou: vai nesse lugar, porque lá tem um projeto dos Arnei Maia que fala que tem uma ligação imaginária desse lugar até Brasília. Então algo que está acontecendo aqui no mar, onde governa Leviatã, está chegando de forma espiritual no lugar de governo da nação. E aí o pastor Pércio estava comigo, nós fizemos um ato profético lá, desligando isso. Amém? E aí nós vimos o que aconteceu no sul, e nós temos ir lá numa cidade chamada Rio Grande. Até falei com o apóstolo Eric aqui, lembra? Você conhece alguém lá em Rio Grande? Nós vamos conhecer então. E nós vamos precisar ir lá. E depois vou num lugar chamado Pico da Neblina. É o pico mais alto da nação. E lá tem um demônio que recebe adoração, e está tudo ligado a Leviatã.
Então eu queria desafiar você a ficar de pé um pouquinho, porque o Imersão, ele é, além de tudo, um congresso de guerra espiritual. E aí, quando a gente reúne gente assim, do calibre de vocês, é uma oportunidade de detonar o reino das trevas. Não, olha para o seu irmão e fala assim: você não tem noção de quem você é. Fala assim: você veio aqui só pedir coisinha? Olha que tremendo que a Bíblia fala de Leviatã. Fala que a força de Leviatã está concentrada no pescoço. E como nós somos uma igreja de batalha espiritual e guerra espiritual, nós cremos que nós podemos pegar uma espada e cortar a cabeça. Só eu creio nisso. Olha para o seu irmão e fala assim: você crê que você tem uma espada? Não, quem crê que tem uma espada? Levanta a mão, só aqueles que acreditam. O que é a espada? É a palavra. Então a palavra que sai da sua boca tem um endereço certo nessa noite. Nós vamos tocar no pescoço, ele vai perder a força, as águas do sul vão baixar, todo o ataque do diabo no Brasil, em todos os estados, vão ter um momento de parar, porque a igreja está reunida para algo importante. Você crê nisso? Então levanta bem alto a sua mão direita, e eu vou pedir para você, em nome de Jesus, que você que já ora em línguas, você comece a orar em línguas por um momento. E aí depois você vai soltar palavras proféticas contra essa entidade chamada Leviatã, destruindo a sua força, para que ele não mate mais ninguém nessa nação. Amém? Você concorda com isso? Levanta bem alto a sua mão, vou contar até 3, fecha teus olhos e ora em línguas. Vamos, 1, 2, 3, levante um clamor em línguas, vamos. Vamos, querido, levante a sua voz, levante a sua oração. Ramanderei alabaxê, ramanderei alabaxurianda alabaxerianda malabax, recanta malaiere balabaxurianda malaiere balabaxê, racanterei alaiasturianda malabaxê, ramancanterei alabaxurianda malas. Rabalamanderei alaiastere cantaramala yerebala yerebala yerebalas checanterei alabashuriandaramala yerebasho. Vem Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo esse povo. Pai, vem de forma poderosa, põe um novo fogo na igreja, põe um novo fogo nesse lugar, enche com a sua glória, vem com a sua presença. Ore cantere bala yere bala sheri andara malava she chamandara ye chamande cantara malava shuri andara malai recantara malai yere bash recantere yalava shuri andara malai yere balabash recantara yalava shuri andara malai yere balabashai. Pai, declaramos que toda a força de Leviatã é cortada agora, toda a força de Leviatã nessa nação, Senhor, que traz corrupção, que traz roubo, que traz abandono, que traz violência, que traz morte, todo o governo de Leviatã, trazendo as drogas, a morte através do crime organizado, toda a fúria de Satanás, porque sabe que resta muito tempo. Pai, estende a tua mão agora sobre a nação brasileira, vem com a sua presença, perdoa o pecado da igreja brasileira, perdoa o pecado da igreja brasileira, e venha com o seu poder, vem de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, avivamento de novo sobre essa nação. Toca, levante a sua mão, levante a sua voz e ore.
Senhor, perdoa, perdoa, perdoa. Perdoa o pecado da igreja brasileira. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Somos uma igreja intercessora, profética. Queremos colocar diante do Senhor todo o pecado da nação. Senhor, sabemos que não é tempo de celebração, porque o Senhor está tocando a terra, o Senhor está julgando a terra. E a sua palavra diz que o julgamento tem que começar pela tua casa. Por isso estamos aqui como uma igreja profética, de um evento profético, de batalha espiritual e guerra espiritual, para pedir: perdoa, Senhor, as nossas vidas no teu altar, nos purifica, nos limpa, Senhor, e estabelece uma nova unção na igreja brasileira. Independente da placa ou da denominação, encontre os seus ungidos, ó Pai. Nessa noite, toca, Senhor, a vida de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada pessoa aqui. Nós te pedimos, enche a nossa vida de unção. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia. Amém. Antes de se assentar, você tem que profetizar. Amém? Olha para o seu irmão e fala: profeta nem sabe, criatura. Chacoalha a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, 2024 será o melhor ano da tua vida. Diga bem alto: 2024 será o melhor ano da tua vida. Diga: 2024 será o melhor ano da sua vida. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Deus é bom. Deus me deu uma palavra. Esse é o 10º imersão em Santos. Significa que Deus já completou tudo que Ele tem que fazer. É a plenitude. Então tudo já está pronto. A cidade de Santos vai passar por uma visitação de unção sobrenatural do Espírito Santo. Eu vou repetir, porque se eu morasse aqui em Santos eu ia ficar feliz. Não, eu vou mudar, vou mandar um tsunami então. Porque Deus, amada, Ele quer cumprir a palavra dEle. Então essa palavra tem um caminho, e eu creio que vai encontrar os nossos corações. Então, queria agradecer aos nossos pais espirituais aqui, o apóstolo Géser, a apóstola Cleide, pela oportunidade de estar junto aqui e ministrar mais uma vez. Eu acho que eu vim algumas vezes aqui, e é sempre uma honra estar servindo a Deus com pessoas como vocês, que são referência para as nossas vidas. Amém? E os meus irmãos da rede, né? Eles são uma bênção. A gente não se vê muito, mas quando pode, né? A gente estava na Bahia comendo umas comidas maravilhosas. E pensa numa equipe que come, irmão. Agradecer ao apóstolo Eric, à apóstola Sheila pelo carinho, né? E a gente tem mesmo uma amizade cristã. Deus vai abençoar muito a vida de vocês. Amém? Pastor Silvio, que é lá de Itanhaém, veio comigo. Ele é um filho amado. E a minha esposa não está aqui, como vocês podem ver. Amém? Nós estamos numa conferência lá em São Paulo, e ela vai ter uma conferência de mulheres amanhã. Então, mandou um abraço para vocês. Mas abra a sua Bíblia comigo. Eu vou te dar alguns textos para a gente entrar na palavra. Mas Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados
sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra, diga pedra, angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Então olha que tremendo, esse texto tem várias coisas importantes, mas uma delas é que nós pertencemos a uma família, a família de Deus. Então é um sentimento de pertencer, pertenço, é meu, eu faço parte disso. Então preste atenção nisso, porque parece que não é tão importante, mas o que Cristo fez por você e por mim foi nos fazer pertencer a uma família de Deus. Então chacoalha quem está do teu lado e fala assim: você pertence a uma família. E essa família, ela é edificada através de fundamentos. Fundamento dos apóstolos e profetas. Então nós precisamos entender quem somos no reino. Qual é o seu dom redentivo, aquilo que Deus se chamou, qual é o seu ministério, para que a gente entenda. E aí, se nós entendermos, nós vamos começar a ser edificados. Porque como você vai ser edificado no fundamento dos apóstolos e profetas, se você nem acredita nisso? Sim ou não? Porque tem gente que não acredita. Eles falam assim: não tem mais apóstolo hoje, não tem mais profeta. Então como essa pessoa que não acredita vai ser edificada? Chacoalha teu irmão e fala assim, só para a gente saber. Você acredita? Amém? Então, como pedras, Jesus como pedra angular, vai nos formando. Nós vamos crescendo para nos tornarmos uma casa, aonde Deus vai habitar. Você quer que Deus habite na tua vida? Amém ou não amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 4 e 5. Tem uma carteira aqui no chão. Eu pensei que Deus estava me abençoando. Amém. Eu pensei, ele estava tocando a música sertaneja. 1 Pedro 2, versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, esse texto é tremendo porque ele vai nos levar a uma consciência, qual? Somos pedras vivas. Então significa que algo vai acontecer através de mim, que estou vivo. E ele está falando, além de ser pedra viva, você também é uma pedra preciosa. Não, chacoalha teu irmão, fala assim, você está aqui, irmão. Fala para ele, dá um glória aí, é pentecostal o negócio.
É pentecostal? Eu tô lendo os textos para entrar na palavra. Mas olha que tremendo. Nós somos pedras vivas. Então, uma pedra viva tem direção certa. E o diabo se preocupa. Você está aqui? Casa espiritual. Mais um texto antes. Vamos lá. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Não, vai para o seu irmão, fala no ouvido dele assim: você está pensando se é alguma coisa? Fala assim: você só é porque Deus te alcançou, e aí você alcançou misericórdia. Chacoalha ele assim, fala assim: ó, Deus teve misericórdia de você. Fala: tenha misericórdia dos outros. Não, vamos aplaudir a Jesus bem forte, bem forte, bem forte. Só que está falando que nós somos uma nação santa. Então Deus fez um serviço sacerdotal muito poderoso. Está falando que nós somos sacerdotes reais. Então, reis e sacerdote. Então é um governo que Deus entrega, físico, rei, mas também um governo espiritual. Então nós podemos, como igreja, mudar as coisas de uma nação através da unção que Ele nos deu. Então você tem governo, você é rei e sacerdote. Então você tem governo para lidar com coisas, e você tem autoridade apostólica de governo sacerdotal para dizer: Satanás, é o seguinte, sai fora daqui. Agora olha que interessante, porque ele está falando que nós fomos eleitos. Esse ano tem eleição, amém? Você vai votar em alguém, você vai eleger alguém. E Deus está falando assim: ó, vocês que estão aí nessa imersão, vocês são meus escolhidos. Meu Deus. E nós somos escolhidos de Deus, eleitos. E Deus está falando assim: ó, vocês são uma igreja que precisa fazer um papel de igreja. E qual é o papel da igreja? Ser intercessores, carregar nos ombros. Sabe aquela música dos ombros? Como é que é? Não. Nação carrega nos ombros, nação. Pegou aí? Lembrou? Alguém me ajuda? É essa daí, coração em chamas. Pés descalços, nação nos ombros, o coração em chamas. Ó, presta atenção, irmãos. Pé descalço, espera aí. Pé descalço, humildade. O que Deus está esperando da igreja brasileira? Humildade. Pé descalço. Nação nos ombros.
Quando Deus vê o Brasil, amado, Ele vê como uma pessoa. Cada nação, para Deus, é uma pessoa. E o pecado dessa pessoa, que a gente chama de nação, está agredindo a Deus. E Ele fala, eu estou procurando alguém que se coloque na porta, na brecha, para eu não ferir essa pessoa. Mas eu não estou achando ninguém, porque a minha igreja, que tem que fazer esse papel, está pensando em outra coisa. Então nós estamos numa igreja nacional, que ao invés de fazer o papel de humildade, de trazer o pecado da nação nos ombros, com o coração em chamas, dizendo assim, Deus, está em chama porque, Senhor, perdoa a ofensa do Brasil, perdoa a ofensa da nação brasileira, perdoa o pecado da nação brasileira, Deus! Coração em chamas. Mas é isso que a gente faz. Irmãos, nós estamos vivendo um momento na nação brasileira, na igreja da nação brasileira, que a gente não sabe nem numerar os pecados nacionais. E aí a gente quer a presença de Deus, e ela está aqui. Ela vai visitar você, vai te encher. Mas para que você quer ser cheio? Para pegar a bandeira, ir para Deus e falar, Senhor, eu sou brasileiro. Não traga o juízo que tem que vir para a nossa nação, perdoa. Quantos de vocês acreditam que quando você pede perdão, Deus te perdoa? Ele te perdoa? E aí, o mal que ele viu que ia fazer contra a gente, ele não fez, você se arrependeu, pediu perdão. E ele quer fazer a mesma coisa com a nação. E ele conta com a igreja, com os pés descalços, nação nos ombros, coração em chamas. Coração em chamas não só para a gente ficar desfrutando de coisas boas dentro da igreja, mas para a gente olhar para a rua e chorar. Senhor, tira essa criança da rua, tira esses adolescentes das drogas, faz alguma coisa. E nós não estamos falando de instituição. Quando entenderam? Não, vamos sair aqui, vamos abrir uma casa de recuperação. Não, nós estamos falando de igreja. De você sentar com alguém na rua, orar, abençoar, pedir perdão pelo pecado daquela pessoa. E sabe o que vai acontecer, criatura? Deus vai perdoar e vai levantar o pobre do pó. Então quero pregar. É rápido. O apóstolo falou, pode usar o tempo que você quiser. Eu falei, palavra que eu queria ouvir hoje. Diga assim, o poder de um altar. Chacoalha a teu irmão e fala, você é uma pedra viva. E você vai fazer a diferença nessa nação. Só quem crê dá glória a Deus. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Versículo 4 a 9. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhe, passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem dizendo, que vos significa essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passado ela foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial
aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Chacoalha o teu irmão e fala assim: você está vivo aí, criatura? Amém? É aquela mesma música? É que eu estou quase dormindo aqui. E o meia luz assim, está um ambiente, né, gostoso. Mas olha que tremendo, irmãos, o poder do altar. Então Deus está pegando Josué, que é sucessor de Moisés. É fácil ser sucessor de alguém bom? Não. O cara é sucessor de um homem que Deus falava face a face. Como é que você fica no lugar de um cara assim? E aí Josué vai fazer um caminho tremendo no capítulo 3 inteiro. Ele vai falar assim: ó, nós vamos nos santificar hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. E nós vamos precisar, para chegar no destino que Deus tem para nós, vamos precisar seguir a arca da aliança. Não vamos nos dispersar, vamos seguir a arca. Porque o caminho que nós vamos fazer hoje, nós nunca fizemos. E a arca da aliança é Jesus. Significa que eu e você, se nós quisermos chegar no destino que Deus tem para nós, vamos precisar seguir Jesus. A igreja vai precisar voltar a ser cristocêntrica. Onde Ele reina, onde Ele opera, a pregação é sobre Ele, a palavra é sobre Ele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Ele vai transformar vidas, Ele vai sarar vidas, tudo é dEle. Então a igreja vai precisar voltar a ser cristocêntrica. Mas nós fomos crescendo, irmão, nós fomos ficando muito metidos. E aí as nossas palestras são poderosas, mas Cristo ainda é o centro da mensagem. Então tem igrejas que Cristo não está, porque Ele deixou de ser o centro. Tem crentes onde Cristo não faz mais parte da vida daquela pessoa, porque Cristo não é mais o centro. E como profeta eu quero despertar você nessa noite. Deus quer voltar a ser o centro da tua vida, para que você não erre o caminho, porque por onde você vai passar nos próximos anos, você nunca passou. E aí vai acontecer algo poderoso. Ele vai passar o Jordão, irmão. E Deus fala para ele: quando você passar o Jordão, quando os sacerdotes pisarem lá, o Jordão vai abrir. Alguém aqui já abriu um Jordão? Hã? Você pisou assim, a água abriu? O Mar Vermelho, alguém? Um riozinho? Uma piscina? E Deus falou para ele assim: ó, a partir de hoje eu começo a engrandecer teu nome. Por que Deus disse isso para ele? Porque ele está obedecendo direção. Deus falou e o cara fez. E aí, amado, ele abre o Jordão. Quando ele passa todo mundo, lá do outro lado ele vai levantar um altar. Deus falou: pega a pedra do Jordão, levanta um altar. Porque esse altar fora do Jordão é um altar para a próxima geração. É um altar de pedras, que foi tirado do Jordão. Então antes de abrir o Jordão, a água passava. Então eram pedras trabalhadas pela água.
Então ele vai montar um altar agora, onde as pessoas vão olhar, e esse altar vai servir para as pessoas verem, lá na próxima geração. Eles vão chegar e falar: o que é esse montão de pedra aqui? Isso aqui, meu filho, isso aqui foi o dia que Deus operou na nossa vida. Isso daqui foi o dia que Deus abriu o Jordão e nós passamos o pé enxuto. Foi Deus que fez, Deus fez isso. Então o altar contava sobre Deus. O altar aponta para Deus. O altar não aponta para você. O altar não aponta para a tua vida. O altar aponta para Deus. E aí, amado, olha que tremendo. Então quer dizer que nós temos um altar onde as pessoas vão ver e elas vão perguntar: o que é isso aqui? E você vai apontar para Deus. Aí Josué falou: mas vamos montar um outro altar. Deus falou para ele montar um outro altar dentro do Jordão. Você está aqui? Então a água na Bíblia é a palavra de Deus. Então o Jordão, a partir desse momento, vai começar a tomar uma outra conotação. O rio Jordão. O Josué não tinha noção do que ele estava fazendo. Mas Deus falou: o altar que está lá fora é para o homem ver. O altar que vai ficar dentro é para eu ver. Então chacoalha o seu irmão e fala assim: tem altar na tua vida que é só para Deus. O que é isso, apóstolo Josué? Isso é intimidade com Deus. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Se nós estamos servindo a Deus e estamos tendo uma intimidade profunda com Deus, você acha que Ele não vai nos direcionar para o caminho certo? Você acha que nós não vamos querer fazer aquilo que Ele quer que a gente faça? Então eu tenho um altar escondido onde ninguém me vê, e eu tenho um altar onde as pessoas vão ver. O que Deus está falando? Que o sucesso do altar onde as pessoas vão ver depende da sua intimidade em secreto com Deus. Então a pessoa vai olhar para você e vai falar: puxa, como Deus te usa, como Deus está fazendo isso. E você vai falar: não, é do altar escondido. Porque Deus se conhece, irmão. Deus sabe quem você é. Pastor, quando eu estou construindo esse altar? Quando você de madrugada levanta e vai orar. Você sabia que os homens mais importantes e ganharam muitas almas sempre tiveram oração das 3 da manhã às 6 da manhã, das 3 da manhã às 9 da manhã? Todo mundo sempre orou de madrugada. Todos oraram de madrugada e ganharam milhões de almas. O que Deus está querendo falar conosco? Que a gente gaste tempo, amado, com a palavra, que a gente gaste tempo na palavra, que a gente seja trabalhado pela água. A água é a palavra. Por isso, e quando Davi vai matar o gigante, ele vai qual rio ele vai? Desce lá no ribeiro, pega as pedras lisas, porque a água está trabalhando a pedra. Agora você e eu não usamos a palavra como água. Então a gente fica assim, uma pedra bruta. E Deus não usa pedra bruta. Ele vai ter que passar água. Vai trabalhar a sua vida. Olha para o seu irmão e fala: você está ficando até mais bonito agora com essa palavra. Então olha que tremendo, porque quando Deus olha para uma pessoa, irmão, Ele consegue enxergar o que vem atrás. Você consegue vir rapidinho aqui, pastor Pércio? Correndo assim, subindo, pulando, alguma coisa. Me ajuda aqui. Tentar ilustrar o que eu estou te falando. Então Deus olha para o pastor Pércio, é de frente para mim, e consegue olhar tudo que vem atrás. O filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, o genro, a nora, todo mundo que está vindo atrás, mas ele é sozinho. Está entendendo? Então quando Deus começa com a tua vida, Ele não está trabalhando só você.
Você é só uma porta para todo mundo que vem atrás. Todo mundo. Deus está olhando aqui, falando lá no fundão. Aquela criancinha lá no fundão é descendência dele. Então eu vou usar, eu vou fazer, porque eu tenho um compromisso aqui, ó. Porque ele tem um altar escondido que mantém um altar aparente. Nada que é aparente se mantém por si só. Chacoalha seu irmão e fala assim: Deus quer te usar. Só que ele não sabe o que ele está fazendo. Josué não sabe. Mas ele está levantando um altar dentro do Rio Jordão. Depois que saiu todo mundo, as águas cobriram esse altar. Ninguém viu mais. Então fica tranquilo. Ah, pastor, eu não sou reconhecido. Não precisa ser reconhecido por ninguém. Você precisa saber que Deus está olhando você no seu particular. Que Deus está olhando você chorando. Deus está olhando você no altar. Deus está olhando o que ninguém está olhando. Aplauda bem forte a Jesus. Já andou na rua e Deus falou com você? Tipo assim, você está andando na rua e Deus fala: fica tranquilo, eu estou com você. Você olha para o lado e fala: tá bom. O negócio é real, irmão. Agora olha o que acontece. Quando você tem altar escondido, você vai abrir porta para tantas pessoas virem depois de você. Eu me converti, eu tinha 15 anos, irmãos. Eu tenho 58. Em agosto eu vou fazer 59. Domingo agora eu vou fazer 35 anos de casado. Eu tenho 2 filhos, uma nora e um neto. Então significa que se eu manter meu altar escondido, Deus vai olhar para tudo isso e está vindo depois de mim. Nós cantamos uma canção aqui. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, você consegue viver em outro lugar? Aí mesmo que você tente sair, você fala assim: meu Deus, está meio esquisito. E Deus fala: volta rápido. Porque é seu estilo de vida. Então Deus está te trazendo para esse evento, é o 10º, para encher você de convicções. Você é uma pedra viva, você é uma pedra preciosa, e Deus vai te usar de forma poderosa, se você tiver um altar escondido, se você tiver um lugar secreto, onde ninguém vê, e você está diante do Senhor ali. Aí vai manter o altar visível. Lembra que são 2 altares, querido. Só que um não causa efeito sem o outro. Então Deus estava falando às próximas gerações. Vamos pensar assim, apóstolo Géser, meu amigo, meu pai. O que vai ser da próxima geração se depender da gente? Porque nós não vamos durar para sempre. Eu fui no enterro de um pastor da minha cidade, 49 anos. Ontem. A ideia é: tem um altar que aponta para a próxima geração. Então significa que se nós tivermos um altar escondido, nós vamos conseguir ter uma unção de influência para levar a próxima geração para aquilo que é o centro da vontade de Deus, aquele que é o Cristo. As pessoas não vão ficar presas a nós, elas vão ficar presas a Cristo, e Cristo será o centro. Então Deus quer fazer isso nessa noite. Transferência de unção. Põe a mão no ombro de alguém e diga assim: transferência de unção. Algumas coisas que aconteceram no Jordão depois disso, rapidinho aqui, ó. 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco.
Olha que tremendo, irmão. Quando o Josué colocou o altar dentro do Jordão, aquele território se tornou um altar de Deus e lugar de céus abertos. Então significa que se eu e você tivermos um altar no lugar secreto, o altar vai trazer céus abertos para você. O Elias podia ter ido para qualquer direção, mas Deus levou ele lá para o Jordão. Então pensa comigo, quando ele tocou o rio Jordão, ele não abriu o rio Jordão porque ele era o profeta Elias. O rio Jordão se abriu sozinho porque tinha um altar lá. As coisas não vão acontecer na sua vida com um passo de mágica. Vão acontecer se você tiver um altar. E aí toda vez que você for para o altar, Deus fala, fica tranquilo, eu reconheço esse altar aqui e eu vou operar através desse altar. E aí o rio se abriu, irmão. As companhias de Elias, 50 profetas em cada companhia. Todo mundo está vendo esse cara fazer isso. E o Eliseu passa com ele. Chacoalha o seu irmão e fala assim: tem momentos na tua vida que pessoas vão abrir possibilidades para você. Por isso você não pode reclamar. Porque a crise é momento de oportunidade. Não, vou repetir como profeta. Tem crise na tua vida, na minha vida, que Deus está falando assim, não é para matar você, é só para acordar você e te dar uma oportunidade para te colocar onde você tem que estar. Então quando Elias passa o Jordão e Eliseu vai junto, ele não sabe, mas ele vai receber uma transferência. Quantos estão vivos? 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou. Então quer dizer que quando Elias foi, o altar abriu o rio, agora Eliseu recebe o manto. Onde está o Deus de Elias? E ele pôs no Jordão. O que aconteceu? Porque ele recebeu a transferência. Agora presta atenção. Quem tinha montado o altar lá? Quem foi? Josué. Josué sabia do Elias? Sabia do Eliseu? Não, mas ele fez o que? Um altar onde o território pertence a Deus. O que faz um altar? Marca território. Se você for em alguns lugares, você vai receber uma unção tão grande, porque quem viveu naquele lugar tinha altar. Uma profeta conta uma experiência, foi visitar a casa de Charles Finney, e quando ela chegou lá, caiu na unção. O cara viveu lá para trás, irmão, 800 anos atrás. Como é que tem unção ainda? Porque tem história de altar. Então o que você vai deixar para os seus filhos não é uma herança, é um legado espiritual tão grande, que eles vão querer seguir o Deus que você serve. Eles vão falar: eu entro no quarto do meu pai e acontece um negócio tremendo, eu começo a chorar, eu começo a soluçar, porque eu sinto uma presença maravilhosa de Deus. Por isso precisamos ter altar em secreto. Então o Jordão passou a ser um lugar, um epicentro de avivamento. Você está aqui, não? Vamos lá. O Jordão também é restauração. 2 Reis 5,14. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do profeta de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Quantos conhecem essa história? Só levanta a mão e fala: glória a Deus, eu conheço. É do Naamã. Por que ele foi curado? Porque tinha uma menina
que sabia o que é o mover profético. Ela acreditava. Então ela falou: se esse homem estivesse diante do profeta que está lá. Você sabe onde você está, irmão? Você sabe que casa é essa aqui? Sabe quem são seus pastores? Sabe, você está num congresso, você sabe quem é o apóstolo e a apóstola? Apóstolo Géser, apóstola Maricleide. Você conhece, você sabe. Porque se você souber, você pode trazer pessoas com qualquer tipo de problema diante do altar que eles levantam, e Deus vai fazer maravilhas. Olha o Naamã, ele vai mergulhar, ele briga, sim ou não? Ele fala: não, tem rio melhor. É como se Eliseu falasse: você não está entendendo, o problema não é o rio, o problema é o altar que está lá embaixo. O que vai acontecer não é que o rio tem, não, tem um altar de pedra lá embaixo das águas. E quando você obedecer a minha palavra sobre o Rio Jordão vai produzir vida para você. O altar que está lá, ouve a minha voz, e ele vai produzir aquilo que você precisa. O altar profetiza sobre a tua vida. É o altar que faz milagre na sua vida. Ah, amado, você não entendeu? O altar da tua vida é que vai produzir o que você precisa. Aplauda bem forte a Jesus. E aí ele mergulhou, saiu com pele de criança, curado. Agora imagina ele voltando para a família. Você está aqui, querido? Pô, posso beijar minha mulher de novo, posso abraçar ela, posso abraçar meus filhos, eu vou voltar ao normal, o meu rei vai me colocar em posição de honra de novo, eu vou poder ir para a guerra. Deus restaurou. E onde foi isso? No Jordão. Agora olha que tremendo, ele falou assim: na nossa terra tem rio mais limpo. Então, significa o seguinte: não importa se hoje você não está tão limpo como você gostaria, o que importa é não deixar de manter o altar. Porque o Eliseu podia ter falado assim: é verdade, melhor você ir para a sua terra lá, ó, vai lá e assim diz o Senhor, mergulha lá 7 vezes. Ele ia ser curado? Ia, porque o profeta liberou a palavra. Mas aí o que aconteceu? Ele falou: não, você vai no Rio Jordão, porque eu sei que tem um altar lá. Então põe a mão no ombro de alguém e fala assim: você é pedra viva, você é o altar. Precisa ter intimidade com Deus para produzir e influenciar. Mais uma coisinha sobre o Rio Jordão. 2 Reis, capítulo 6, restituição. Sucedeu que enquanto um deles, 2 Reis, capítulo 6, versículo 5. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta a sua mão, estende a sua mão. Estendeu ele a mão e pegou o machado. Chacoalha o teu irmão e fala assim: estende a sua mão. Olha que tremendo, irmãos. Ele está no Jordão, você conhece a história, e pregar para crente e ler a Bíblia é mais fácil. Ele vai lá, aí cortaram uma árvore, caiu o machado na água. Então vamos pensar assim, ó, o Rio Jordão correndo para cá. Que rio que era? Está correndo. O machado caiu aqui. Ele vai para onde? Ele vai para lá, porque está correndo. E o moço falou assim, ó: ai! Porque era... Agora... Porque era
emprestado. O que é o machado, amado? É uma ferramenta para você fazer coisas poderosas, só que não é seu. O que é os ministérios? São dons de Deus emprestado para mim, emprestado para você. Então eu não sou nada, amado. Eu não sou nada, você não é nada. E aí quando você perde o que Deus te deu, sabe o que você faz? Você fala: ah! Porque eu orava e o cara era curado, eu pregava e o povo recebia, eu fazia, e agora eu perdi aquilo que não era meu. Me perdoa os gritos, irmão. Mas olha que tremendo que eu estou te falando. Estou falando de mim. Espera aí, Senhor, eu preciso resgatar o que eu perdi. E aí ele vai para o profeta, e ele fala: ai, machado perdeu, rolou, e era emprestado. Então, você canta bem? Canta, né? Toca bem? É tudo emprestado. Se quebrar as mãos, não toca mais. Vai tocar. Quantos estão comigo? 10 anos de imersão, amado, numa cidade, com a unção para capacitar pessoas, para transformar outras pessoas. Nesses 10 anos, quantas pessoas você transformou? Então presta atenção. Tudo que nós temos é emprestado. E ele falou para o profeta. E Eliseu fez uma pergunta: onde caiu? Chacoalha o seu irmão e fala assim: você já sabe onde você caiu? O profeta falou: apóstolo, onde caiu? Falou: ali, ó. Ele pegou uma madeira e jogou na água. A água é corrente. A madeira ficou flutuando aqui, e a água correndo, e o machado voltou. O machado teve que vir de onde ele já estava. Deus trouxe o machado, e quando chegou onde estava a madeira, o machado flutuou, e a água estava corrente. E o profeta falou: agora estende a tua mão e pega de volta aquilo que você perdeu. Essa é uma noite que Deus quer devolver para nós tudo aquilo que a igreja perdeu. E não importa para onde foi, Deus vai fazer voltar tudo que você perdeu. Alguém está vivo aqui e dá glória? Aplauda bem forte a Jesus. Diga para alguém assim, diga assim: se você quiser se arrepender, não praticar mais o pecado, te devolve tudo. Fala assim: mas não é do mesmo jeito. É muito mais poderoso. Imagina aquele cara com machado de novo, irmão. Cabo novo, machado novo, ele sai só. Que é madeira, vamos aumentar nossa tenda, vamos lá. Porque ele foi restaurado, irmão, ele não estava com essa cara aí. Ele estava milhão. Falou: Deus, obrigado, o Senhor devolveu o machado, a minha ferramenta, e eu vou fazer o que eu vim fazer aqui. Eu vim cortar lenha para ampliar o espaço da nossa tenda. Vamos ampliar o espaço da tenda profética. Eles não estavam brincando ali, irmão. Ele não
estava ali assim, ó, vamos aumentar só para a gente ficar mais folgadinho. Não, é a tenda profética. Então se vai aumentar a tenda profética, é porque vai ter mais profetas sendo gerados, é porque vai ter uma voz mais poderosa. Então o diabo falou, vou tirar a ferramenta desse cara, deu um vacilo, a ferramenta foi embora. Só que o profeta estava lá. E é bênção quando você tem um profeta, irmão. Perdeu nada, tranquilo. Onde você perdeu? Você sabe? Qual a pergunta do profeta para você? O que você perdeu? Você sabe onde você perdeu? Puxa, pastor, foi quando eu comecei a deixar meu altar de intimidade com Deus, pessoal. Porque eu fiquei tão forte, tão bonito, eu fiquei tão poderoso, que aí agora eu só quero que as pessoas vejam o altar do lado de fora. Só vejam o que eu faço. E Deus está falando para mim, você tem que voltar. Volta nas madrugadas orando. Vai para o monte orar, você sozinho. Vamos para o monte? Não. Vai ter momentos que você vai chamar o povo para ir para o monte, eles vão falar, não, tem outro compromisso. E você fala, esse povo, não sei o quê. E Deus está falando, não tem nada a ver com o povo, eu quero você. Não adianta você falar assim, olha, apóstolo Eric, né? Sobe aqui e fala, eu estou sentindo a gente fazer uma campanha no monte de intimidade com Deus. Quem vai? O povo só. Poxa vida, vocês não são de nada, vocês isso. E Deus está falando, não, a campanha, eu estava te falando, é só eu e você. Por isso Eliseu falou, você sabe onde caiu? Apocalipse é mais forte, ele fala, lembra de onde você caiu, se arrependa, senão eu vou remover a sua luz, sua revelação, seu candeeiro. Pastor, que palavra pesada. Não, estou falando de coisa boa, irmão, estou falando do Jordão. O altar abre o céu. Vamos lá, último ponto, abre aí, Mateus capítulo 3. Como faz sempre, eu não venho pregar aqui, vou ficar até meia-noite. Brincadeira, meu pai, tranquilo. Meu Deus, o apóstolo Gés é uma figura. Pensa num homem abençoado, irmão. Eu queria ter o vigor que ele tem. Meu Deus. Mateus capítulo 3, versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para onde? Ele não podia ser batizado em outro rio? Sim ou não? Tinha mais rio lá. Mas ele foi para o Jordão. A fim de que João batizasse. Ele, porém, suadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que lhes abriram os céus. E o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Está no Jordão, só que tem um altar lá. Por que João batizava no Jordão? Porque ele tinha convicção, esse é um lugar sagrado, tem céus abertos aqui, por causa do altar que o Josué fez. Então tem coisa que você está fazendo que vai afetar a próxima geração, talvez você nem esteja mais. E aí quando Jesus vai para o Jordão para ser batizado, João Batista fala, não, deixa aqui, não, imagina, você está louco. E Jesus falou, convém que a gente se junte agora é importante. O que Jesus estava fazendo? Reconhecendo o ministério de João Batista. Então, enquanto você não reconhecer o ministério de outras pessoas que estão acima de você, você não vai ter céu aberto, querido.
E aí João fala assim, tá bom, vou te batizar então. E batizou Jesus. Quando ele sai da água, o céu se abre. Quem não gosta de ter um ministério, os céus abertos? Sim ou não? Os pastores aqui, pensa, céu aberto, irmão. Você vai fazer um culto, céu aberto. Você vai fazer um negócio, céu aberto, por causa do altar. E aí, o céu se abriu, veio o Espírito Santo. Pousou sobre Jesus, em forma de pomba. Está tudo completo. Mas aí de repente vem a voz do Pai e diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer de estar. O que é isso? É uma afirmação do Pai dizendo quem Ele é. Então quando Jesus vai para o Jordão, o céu se abre. E essa noite Deus quer abrir o céu sobre a tua vida e a minha vida, para dizer para você quem você é. Ele quer que você entenda qual é a sua identidade. Você não é alguém perdido, num rótulo maldito que alguém lançou. Você é alguém escolhido, uma pedra viva, escolhida por Deus para fazer a diferença. Então o que é preciso, pastor? O que a igreja precisa nessa nação? De arrependimento. Precisamos nos arrepender. Viram o show da cantora aí, veio no Rio? Viram algumas notícias? Altar que foi levantado. Um montão de gente participando. Altar sendo levantado. E Satanás recebe e vai requerer o que ele pediu. Mas aqui somos a igreja. E olha que tremendo aqui, irmão, porque não é só de uma igreja, são várias igrejas. Porque essa é a ideia do congresso, juntar vários pastores, várias igrejas. Então cada unção que está aqui, somada, causa um efeito no mundo espiritual. Nós estamos olhando para uma nação, amado, que está detonada em todas as áreas. E se a gente se juntar em unidade e levantar um altar na nossa nação, nós vamos ver a diferença. Então a igreja precisa do quê? Precisamos nos arrepender. Essa é a mensagem. Ó, vou só ler o texto, é tranquilo aí. Ó, Mateus 3, 1 e 2. João Batista começa pregando. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia, arrependei-vos, porque é chegado, está próximo o reino de Deus. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala assim, é com você o negócio. Fala, se arrependa. Fala bem alto, se arrependa. Porque o reino de Deus está próximo. Mateus 4,17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então João prega arrependimento, Jesus prega arrependimento. Aí vem a igreja primitiva, Atos capítulo 3, versículos 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus. Então olha que tremendo. João Batista prega sobre arrependimento. Jesus prega sobre arrependimento. A igreja primitiva prega sobre arrependimento. Então deixa eu te perguntar uma coisa. A igreja primitiva cresceu assustadoramente. E pregava o quê? Arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados, para que vocês experimentem um refrigério que vem pela presença. Então o altar escondido vai nos levar para o arrependimento. E aí o arrependimento vai produzir um refrigério que vem pela presença. E a igreja atual? Nós estamos pregando o quê? Nós já temos um modelo, irmão.
É pregar contra o pecado, levar o povo ao arrependimento. Mas nós não estamos indo por essa linha mais. Então Deus está te chamando para você se arrepender. Por quê, pastor? Porque a nação brasileira precisa urgentemente de uma igreja cristocêntrica, onde a glória de Deus vai ser só de Deus, onde a presença vai levar pessoas a se arrependerem. Nós não podemos, amados, presta atenção no que eu vou falar, nós não podemos ficar como igreja normais, com o que aconteceu no sul, onde as pessoas estão pondo crianças em abrigo e pessoas endemoniadas violentando crianças em abrigo. Não dá para a gente ficar aqui pedindo fogo de Deus para nós sermos cheios, se não for para a gente nos arrepender e levar arrependimento ao povo. Um pastor nosso levou uma carga lá, um caminhão, teve que ser escoltado, porque senão ia ser roubada a carga. Essa igreja. O pastor Pérez estava falando comigo, na história de São Vicente, né? Teve um tsunami. Então presta atenção, jurisprudência, já aconteceu lá atrás uma tragédia aqui, semelhante à do Rio Grande do Sul. Puxa, nós como igreja vamos esperar acontecer de novo para a gente se posicionar? Nós vamos esperar acontecer uma coisa complicada para a gente remediar? Aí traz a roupa, irmão, nós precisamos como igreja, não só estender a mão e levar roupa, comida, tudo isso é bom, nós precisamos nos levantar, pegar a bandeira, pôr no ombro e falar: Senhor, peço perdão pelo meu pecado, peço perdão pelo pecado da minha igreja, peço perdão pelo pecado da minha família, peço perdão pelo pecado da minha nação, não destrói, Senhor. Você viu como o amém, o glória a Deus quase não sai? Mas se fosse para você ganhar um carro novo, uma casa nova, fica de pé no teu lugar.